cativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvemos ao Senhor com o hino de número 300. Jesus se vem, Jesus se vem, do céu em glória Ele vem, coa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar, Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, adora o Senhor, nossa esperança é sua.
cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Só a igreja cantando o refrão. Nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e a luz da manhã raiar. Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos de pé ler a palavra do Senhor nosso Deus, Mateus, capítulo 26, culto de ceia. Então vamos ler um texto referente. Já? Verso 17. E já tem alguém procurando? Ok. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse ele: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse
me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? Ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos ao Senhor. Quantos querem oração? Vamos orar com o irmão Leandro. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Pai, de estarmos na Tua casa, Pai. Senhor, quero Te entregar inteiramente, Senhor, a programação deste culto, Pai. Os Teus filhos que irão Te louvar, Senhor, trazer a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Continua abençoando a Tua igreja, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos pelo santo nome de Jesus, e o povo de Deus diz... Queridos, vamos louvar o nome do Senhor, com os nossos irmãos que estão preparados para isso. Começar com o Osama. Amanhã estaremos no Templo Central. E enquanto eu estou lembrado, nós temos duas notícias boas para os irmãos. Primeiro, dia 26, segunda-feira, de amanhã a 8, vai estar conosco o pastor Esdras Cabral, completando aquele estudo que ele começou sobre a escatologia na visão pentecostal. Então, os irmãos estejam conosco sexta-feira, ou seja, segunda-feira de amanhã a 8, com chuva ou sem chuva. Ele vai ficar conosco segunda e terça. Outra notícia boa para os que gostam de ler é que a Casa Publicadora, ao saber que ele vai estar conosco, pastor Esdras, que é um presente do deputado Alan Garcês, que é da Assembleia de Deus de São Luís, ele me falou com o pastor Valbert, até não foi nem comigo, que queria trazer o pastor Esdras, se a gente aceitava. Claro, Esdras é uma bênção, a gente não vai perder uma bênção dessa. E a Casa Publicadora me ligou oferecendo os livros, aliás, o livro sobre o tema escatologia pentecostal, valor do livro R$30, mas eles estão dando desconto de 45%. Se o senhor quiser, com os descontos, dá até para patrocinar o evento, mas eu não quero esse desconto, eu quero passar para você. Então, se o livro é 30, tirando 45%, vai ficar o quê? Essa faixa de 16 e um pouco, 17, por aí assim. Então, se os irmãos quiserem, falem com o pastor Rodney, e Deus, 16,50, né? Nós estamos arredondando para 17. Então, fale com o pastor Rodney, o Rodney, Deus, o seu nome, porque eu vou pedir só o número de livros que os irmãos quiserem. Lá na Coelho Dias, hoje de manhã, já tem 20 pessoas que querem um livro. No Templo Central hoje, eu não sei, eu estive de manhã no Templo Central também, não sei quantos vão querer. Os irmãos se manifestem que a gente vai pedir os livros conforme o número de pedidos. E nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, também com chuva ou sem chuva, pastor é de vinagre, outra bênção. É um seminário de liderança, mas eu quero que todos estejam presentes. Os irmãos precisam ouvir o pastor é de vinagre. Eu aguardo vocês nesses dias, 21, 22 e 23 de fevereiro, com chuva ou sem chuva, logo depois do retiro espiritual. Vamos ouvir Osama, em seguida Lírio dos Vales, mais Manancial, são juntos,
Ok. Aleluia. Glória a Deus. Oi. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus,
Daí, que é outra.
Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra, ou muito, vocês me suportem. E após a mensagem, a irmã Giane e a irmã Cíntia. E após a Cíntia, o Gilbervan. Queridos, nós lemos o texto sobre a Santa Ceia. E eu quero dar um tema, a Santa Ceia, comer na presença de Deus. Quero pedir a sua atenção. É uma conversa, é uma palestra, como eu gosto de dizer lá no Tempo Central, uma pesquisa que eu fiz, que eu quero passar para você. Há alguns antecedentes dessa cerimônia no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o povo de Israel estava acampado diante do Monte Sinai, exatamente após Deus ter dado os 10 mandamentos, Deus chama os líderes para subirem a montanha. O texto diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Esses são os líderes, Moisés e os sacerdotes. E 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel. O versículo 11, no finalzinho, diz assim: eles viram a Deus e depois comeram e beberam na presença de Deus. Então nós temos esses antecedentes de quando o povo de Deus se reunia na presença do Senhor, eles celebravam uma ceia, ou seja, eles comiam e bebiam na presença do Senhor. O versículo 20 que eu li diz assim: chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Os 12, você sabe que são os discípulos, os apóstolos. Mateus 6:20, que eu li. Então, para comer a Páscoa, eles se reúnem. Os próprios discípulos perguntaram, nos versículos iniciais que eu li, está escrito: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus diz, como vocês viram aí o texto, orienta o que eles deviam fazer. Eles iam encontrar um homem e perguntaria: o mestre diz, onde comerei a Páscoa aos meus discípulos? E ele vai mostrar a vocês um cenáculo mobiliado, vocês vão lá e preparem a Páscoa. Então, para comer a Páscoa, os judeus se assentavam em almofadas, para mostrar que eram homens livres e não mais escravos, porque lá no Egito eles eram escravos. Por 430 anos eles foram escravos. A Páscoa é essa celebração da libertação. Quem foi o capitão da salvação de Israel? Os irmãos sabem, Moisés. Foi por meio ou por mão de Moisés, ou através de Moisés, que Deus liberta Israel. Então, era uma celebração dessa libertação. O texto é claro, diz assim: enquanto comiam, no versículo 21. Então, o costume era encher uma taça de vinho para todos. Eu não sei bem se eles bebiam na mesma taça, mas tudo indica que sim, que eles bebiam na mesma taça. Era a família. A Páscoa era celebrada em família. Então, eles enchiam uma taça de vinho e para todos beberem um pouco desse vinho. E uma bênção era pronunciada e depois o vinho era bebido. Não se bebia de qualquer forma, só pegou e beber. Eles pronunciavam uma bênção, aí cada um bebia um pouco do vinho. Depois de beberem o vinho, os pães asmos, as ervas amargas e o cordeiro eram trazidos. Fazia parte do prato, um cordeiro e os pães asmos, as ervas amargas e o cordeiro. Então, as ações de graças eram oferecidas
pelas várias bênçãos da vida e pela comida que estava diante deles. Então eles agradeciam, como a gente faz nas nossas refeições diárias. Eu espero que você ainda faça isso. Na hora do café da manhã, Senhor, eu te agradeço pela noite que passamos, por esse dia que alcançamos. Eu não esqueço de fazer isso diariamente. Eu vi um dos comandantes gerais que já passou da Polícia Militar dizer que quando ele abriu os olhos no dia de manhã, a primeira coisa que ele fazia: Senhor, graças te dou que eu estou vivo. Então a gente precisa agradecer e também agradecer pela refeição que está diante de nós. Nós pregamos no final do ano e eu deixei isso bem claro. Quantas vezes o Senhor, foi nem no final do ano, foi numa segunda-feira, o Senhor tem nos dado refeições durante a vida. Eu fiz os cálculos dos meus 65 anos, 3 vezes por dia, no mínimo, porque a gente tem uma refeição entre. Imagine o tanto de refeição o Senhor tem nos dado durante essa vida. Então temos que agradecer. Então eles agradeciam a Deus pelas bênçãos variadas, inclusive pela comida. Aí era trazida uma segunda taça. Pastor, eles não se embriagavam? Não, era um pouco de vinho que eles tomavam de cada vez. Então era trazida uma segunda taça de vinho que era bebido por todos. E depois uma explicação da festa da Páscoa era feita pelo líder da família. O texto diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Vocês irão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinava e adorava o Senhor pela grande libertação que Deus havia dado ao povo de Israel. Nós pregamos isso detalhadamente no final do ano, dia 31. Então, eles tinham essa explicação depois da segunda taça de vinho que era trazida. Após essa explicação, eles cantavam 2 hinos, o Salmo 113 e o Salmo 114. Vamos ler pelo menos um deles? Abra sua Bíblia aí, Salmo 113. Enquanto você procura, eu também procuro aqui. Salmo 113. Já achou? É bem curtinho. Eles cantavam esse hino. Esse salmo é uma música, é um louvor. Vamos lá. Verso 1 diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Leia o verso 2. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Leia o verso 4. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? 6. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. 8. Verso 9, leia. Que faz... Então eles cantavam esse hino. Veja logo o seguinte, Salmo 114, é pequenininho também. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, verso 2. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. 4. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. 6. Leia o verso 7. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Leia o verso 8. O qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Eles adoravam a Deus com esses 2 louvores.
pela grande libertação que Deus havia dado a Israel pelas mãos de Moisés. Então, a seguir a refeição era a comida. Eles não comiam antes desses passos que eu já mencionei. Em meio à celebração, aliás, aí vinha a terceira taça. Guarde bem essa expressão, terceira taça. Daqui a pouco nós vamos dar um nome para ela, que você já ouviu. Então, uma terceira taça, depois desse louvor, e depois da refeição ser comida, e os salmos 115 e 118, que nós vamos ler, eram cantados, encerrava-se a celebração. Só que em meio à santa celebração, Jesus anuncia algo tremendo. Verso 21 ele diz: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Isso foi um silêncio absurdo entre os 12. Acredito que eles olharam para Jesus de olhos bem arregalados, deve ter se entreolhado, olhado um para o outro, para um e para o outro, e aí começa aquela indagação. Verso 22 diz: e eles, muitos contristados, que ficaram tristes por essa declaração, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 servos, 12 santos, e tem um traidor no meio. Em outro momento, Jesus disse assim: um de vocês é o diabo. Isso é muito triste quando a gente ouve isso. A gente espera essas coisas lá fora, mas aqui dentro do grupo, dentro dos nossos irmãos, não é possível isso. Então, o texto é muito claro. Eles ficaram tristes, contristados, e começaram a perguntar um a um: porventura sou eu, Senhor? O texto grego indica que se esperava uma resposta negativa. O que eles estavam dizendo com a pergunta, porventura sou eu, era mais ou menos isso: sou eu não, não Senhor, não sou eu, não Senhor. Mas a declaração foi tão forte que eles mesmos duvidavam de si mesmos. Sou eu não, não Senhor. Ora, se não sou eu, então não sou eu. Mas a declaração foi muito forte: sou eu não, não Senhor. Era o que eles queriam dizer: porventura sou eu, Senhor? E o Senhor responde categoricamente: o que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. Minhas irmãs, jovens, meus irmãos, essa declaração é fortíssima. Cadê irmã Eliette? Irmã Eliette, com quem que tu come no prato? No mesmo prato, com a mesma colher, com quem? Come com qualquer um? Até com o marido, até com a esposa, nem sempre a gente come. Pegar a escova do esposo e escovar a boca, a gente não faz isso. Até mesmo a toalha, a mulher tem uma, o marido tem outra. Acontece da gente se enxugar com a mesma toalha, acontece, não tem problema, marido e mulher. Comer no prato, meter a mão no mesmo prato, comer com a mesma colher, ou mesmo que seja com outra colher, cada um com a colher, enfiando no mesmo prato. Quando nós vamos aí a uma churrascaria, eles costumam não colocar um talher para cortar a carne. E a primeira coisa que eu faço: ei, me traga um outro talher. Porque nós estamos 4, 5, 6, 10, cada um enfia o garfo na sua boca, enfia na carne e corta lá com a faca, também a suja de passar a faca no garfo. São coisas que só se faz com o íntimo. Cortar uma carne com o mesmo talher para marido e mulher, no máximo pai e filho. E aqueles eram discípulos tão íntimos que eles comiam no mesmo prato. E Jesus responde, quando eles dizem: porventura sou eu, Senhor? Sou eu não, não Senhor. Ele disse: aquele que mete a mão no prato comigo. Então, comer com alguém que era sinal de amizade, sinal de compromisso, sinal de fidelidade, sinal que não ia causar nenhum dano, que não tinha nada que fosse prejudicar a saúde ou a integridade do outro, de não lhe fazer nenhum mal.
E Jesus diz isso quando ele vem para entregá-lo, ele chama de amigo. Então Jesus de fato era amigo de Judas. Mas infelizmente é Judas quem faz toda esse destroço, digamos assim. Então, essa resposta de Jesus, o que mete a mão no prato comigo, é muito profunda. E às vezes, quem é que uma traição da pessoa de fora, para nós não é traição, mas de um amigo, isso pesa muito. De uma pessoa próxima, da família, isso é muito, muito ruim, é muito difícil. Uma coisa interessante é que todos dizem assim, e eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a dizer-lhe, ou a perguntar-lhe, porventura sou eu, mestre? Não, porventura sou eu, Senhor? Mas Judas, ele pergunta diferente, porventura sou eu, Rabi? Os outros todos perguntam, porventura sou eu, Senhor? Mas Judas diz, porventura sou eu, mestre? Porque Judas não chama Cristo de Senhor, porque ele, na verdade, não pertencia ao Senhor. Isso é muito forte. Dá algo muito interessante, uma lição muito interessante. Quem era que participava da Páscoa? Jesus está celebrando a Páscoa, aí começa a celebrar a ceia. Quem era que participava da Páscoa? Os irmãos sabem quem eram que celebravam a Páscoa? Hein? A família, mas a família de quê? De quem? Bora, chegue lá. Quem era? A Páscoa foi instituída para quem? Para o povo de Israel. Um não israelita poderia celebrar a Páscoa? E sim, como? Como que um israelita poderia celebrar a Páscoa? Se ele se convertesse ao judaísmo, a religião do povo de Deus. Eram chamados prosélitos. Só assim ele poderia celebrar a Páscoa com o povo de Deus. Então, significa dizer que a Páscoa é para os judeus. Vou repetir. A Páscoa foi instituída para os judeus. E a Santa Ceia foi instituída para quem? Para a igreja. Para os... Quem são os seguidores de Cristo? Para os cristãos, para os discípulos de Jesus. Então significa dizer que quem podia comer a Páscoa era quem pertencia a Israel. Quem pode comer a ceia é quem pertence a Cristo, quem pertence ao Senhor. Infelizmente, Judas não pertencia. É por isso que ele não chama Jesus de Senhor, mas de mestre. Então, quem participava da Páscoa deveria ser judeu ou convertido ao judaísmo, pertencente a Jeová. A ceia do Senhor é para os que pertencem ao Senhor. A resposta de Jesus é um tanto também interessante. Porventura sou eu, mestre? Ele diz, tu o disseste. Jesus não declarou diretamente, mas deixou subentendido que era ele mesmo. Então, Jesus praticamente afirma ser Judas o traidor. Embora tendo a oportunidade de reconsiderar a sua decisão, ele teve essa oportunidade de reconsiderar a sua decisão, mas Judas prossegue com o seu plano de traição. Tem um texto que Jesus diz, não é Mateus que diz, mas Jesus diz assim, não sei se é Mateus, não li o restante, mas tem um evangelista que diz que Jesus disse assim, para Judas, o que tendes de fazer, faze-o depressa. E ele sai da presença do Senhor exatamente para vender Jesus por 30 moedas de pratas. 30 moedas de prata era o quê? O valor de um escravo. Ele vende Jesus a preço de escravo, sendo ele não um escravo, mas sendo ele o Filho de Deus. Aí olha a diferença, olha o contraste. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata, aí Pedro vem dizendo assim, não foi com ouro, nem com prata, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Jesus dá a sua vida para nos resgatar do pecado, para nos tirar
da servidão do Egito, que é o mundo, para nos tirar da servidão de Faraó, que é Satanás, que é um símbolo de Satanás. Então, queridos, a ceia é preparada para os servos do Senhor. Quando ele diz, tu disseste, repito, Jesus está praticamente declarando. No verso 26, diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Observem, Jesus estava a celebrar a Páscoa, a festa comemorativa da libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito por mão de Moisés. Todas as verdades da Páscoa são cumpridas em Jesus. Estudamos isso lá no dia 31. Ele encerra essa comemoração baseado em sangue de animais e providencia a comemoração de um novo livramento com base no seu próprio sangue. Agora, não é mais a Páscoa que deve ser celebrada, pelo menos para os cristãos, porque os judeus ainda continuam celebrando, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não creem em Jesus. Mas agora, não mais a Páscoa, mas a ceia, não mais a libertação da escravidão do Egito, de Faraó, 430 anos, mas a celebração da escravidão do mundo, do pecado, da libertação da morte eterna e da salvação eterna em Cristo Jesus. Não mais uma libertação por mão de Moisés, mas a libertação pelo próprio Jesus, que é o Salvador do mundo, como disse o anjo a Maria, que ela iria ser mãe. Aliás, o anjo a José, não temas tomar Maria tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus toma o pão, abençoa e parte, e depois distribui aos seus discípulos e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tem algo interessante que eu preciso dizer para você aqui. Não quero saber quem é batizado, quem não é. Não quero saber quem está ceando, quem não está ceando. Porque eu preciso que você leve essa verdade com você hoje à noite. Olha o que ele diz, tomai. Isso é no plural, vós, todos. Tomai é vós. E vós significa todos. Eles pode ser apenas um grupo. Mas quando fala vós, está falando de todos. Então Jesus está dizendo que todos precisam celebrar comemorar ou praticar essa celebração. Ninguém pode ficar de fora. Pastor, mas eu não sou batizado. Se batize. Vem aí o primeiro batismo em abril de 2026, o primeiro batismo. Pastor, eu não estou ceando porque eu tenho um problema para resolver, eu não resolvi ainda. Resolva isso. Não fique fora dessa celebração. Você é povo de Deus, você é filho de Deus, você é cristão, salvo pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você tem que estar sempre celebrando a ser em gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez por ti na cruz do Calvário. Jesus toma o pão. Então os judeus na Páscoa costumavam invocar a seguinte bênção na hora das refeições. Citamos isso lá no dia 31. Bendito és tu, ó Senhor, Rei do universo, que trouxeste o pão da terra. Isso está falando da comida do dia a dia. Tinha uma outra bênção que eles pronunciavam, que o Senhor abençoasse com o orvalho do céu e com as gorduras da terra. Orvalho do céu fala das bênçãos espirituais e gordura da terra fala das bênçãos materiais, das bênçãos financeiras. Então eles diziam, bendito és tu, ó Senhor, Rei do universo, que trouxeste pão da terra. Na Santa Ceia nós devemos dar graças a Deus, não pelo pão da terra, mas pelo pão da vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele mesmo disse que é o pão da vida. Já já a gente vai ler um versículo sobre isso, para você lembrar. Então, na Santa Ceia, nós devemos dar graça
ao Senhor pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo nos alimenta. Aí ele parte o pão. Entenda muito bem o significado dessa celebração. Partir o pão na Páscoa significava o sofrimento de Israel no Egito. Quando eles partiam o pão, ervas amargas também falava disso. Pães asmos falava da santidade, da pureza. Isso tudo eram ingredientes da Páscoa dos judeus. Então, partir o pão na Páscoa significava o sofrimento do povo. Partir o pão na Santa Ceia significa o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ele parte o pão, dá um pedaço para cada dos discípulos, diz: tomai e comei, isso é meu corpo. Mas tem umas palavrinhas que ele diz depois disso, quem lembra? Isso é meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós. Ele estava dizendo: isso é meu corpo que vai ser crucificado por vós, que vai ser ferido por vós, ferido nos pés, ferido nas mãos, ferido no lado, que o sangue todo é derramado, tomai e comei. Claro que ele não está dizendo que aquilo ali vai virar o corpo dele, como tem uma doutrina por aí, mas ele está dizendo: esse pão simboliza o meu corpo. Assim como o pão lá que eles comiam na Páscoa, assim como a comida da Páscoa simbolizava aquele sofrimento. Tomai e comei, isso é o meu corpo. Comer o pão significa algo muito importante, e por isso nós temos que fazer isso com muita solenidade. Temos que fazer isso com muito temor, com muito tremor, espiritualmente, com alegria no coração, porque comer o pão significa participar dos benefícios do sacrifício de Jesus na cruz. Quando você está comendo o pão e bebendo o cálice, você está dizendo: eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, eu pertenço a Ele, eu desfruto dos benefícios da sua morte, que é salvação, perdão, cura divina, batismo no Espírito Santo, vida eterna, esperança gloriosa, vida abundante já aqui. Tudo isso simboliza a Santa Ceia. Não é algo que o Senhor mandou fazer para nós fazermos assim de qualquer jeito. Não sei se eu já disse para vocês, mas eu celebrei ceia em uma igreja, que, meu Deus do céu, parecia que Jesus estava ali dentro do caixão e que a gente estava numa sentinela. Não, o nosso Cristo não está mais morto. Disse os anjos: ele não está aqui. Por que vocês buscam um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide, que ele vai ter convosco lá na Galileia. Aí os que estavam ali no sepulcro correram para anunciar aos outros: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Isso é para celebrar, é para glorificar, é para exaltar. Se o nosso Cristo tivesse morto, também nós estávamos mortos, porque Paulo diz: miseráveis homens seríamos nós, se nós esperássemos em Cristo só nessa vida. Mas nós não esperamos nele só nessa vida. Se ele ressuscitou, então nós também ressuscitaremos com ele. Nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Então, comer o pão significa isso. E também significa comunhão, porque todos participam do mesmo pão. Há um só Deus, me ajude aí, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, não é? Vamos repetir: um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só pão, um só cálice. É por isso que eu acho que eles bebiam do mesmo cálice, que era para significar essa unidade. Nós somos irmãos, precisamos olhar nos olhos um do outro, sem ter nada que interrompa. Não é assim, irmã Eliette? Se eu tivesse alguma coisa contra você, ou você contra mim, na hora que bate a luz dos olhos, não dá, tira. Nós precisamos olhar uns nos olhos uns dos outros, que somos irmãos, lavados com o mesmo sangue, temos a mesma esperança, esperamos uma mesma trombeta trocar, esperamos subir para o mesmo céu, porque nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Nós não somos muitos, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Um corpo tem muitos membros, mas é um só corpo.
Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. É claro que o diabo quer nos dividir, quer nos separar, quer um grupinho para ali, um grupinho para acolá, fazer motim para aqui, fazer motim para acolá, mas o Espírito vem e sela a unidade, a união, porque é na unidade, é na união que o Espírito de Deus opera. No verso 26, ele está escrito assim, deixa eu ler de novo o verso 26, para você. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A expressão tomai e comei quer dizer, quer dizer que quem quiser viver eternamente precisa se alimentar. É o versículo que eu disse que ia ler para vocês. João 6,51, não preciso se procurar, eu vou ler. Eu sou o pão vivo que desceu de onde? Quem lembra? Do céu. Se alguém comer desse pão, viverá quantos dias? Para sempre. E o pão que eu der é o quê? Foi o que ele disse? É a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus está dizendo claramente, é claro que nós não somos canibais, como interpretavam os primeiros cristãos quando pregavam esse texto. Nós não somos canibais. Jesus está falando aqui figuradamente. O que é que Jesus está dizendo? Quem tomou café hoje? Levante a mão em sinal. Eu não tomei porque aproveitei para jejuar, mas tomo todos os dias. Quem almoçou? Quem jantou ou vai jantar? É óbvio. E por que a gente se alimenta? Por quê? O que a comida faz em nosso corpo? O que ela gera em nosso corpo? Hein? Alguns dizem energia, outros dizem fortalece, benefícios, o que mais? Sustentos, fortalece. Tudo isso se resume numa palavra, que se chama o quê? Vida. Nós não vivemos sem comer. Vive alguns dias. Jesus passou 40 dias, 40 noites sem se alimentar. Quem foi o outro? Moisés. Quem mais? Elias. Mas isso é coisa rara durante esses milênios todos. Geralmente, as pessoas passam 2, 3 dias sem se alimentar, mas vai definhando mesmo, e morre sem se alimentar. Todos nós precisamos nos alimentar, para podermos viver. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. É a mesma coisa da água. Jesus disse, ó mulher, quem bebe dessa água aí volta a ter sede. Quantas vezes você bebe no dia? A ciência diz aí que nós temos que beber, parece que 2 litros de água por dia. 30 ml por quilo, está cooperando aqui o pastor Rodney. 30 ml por quilo, 300? Então observe muito bem. Precisamos beber água para poder viver. Precisamos comer para poder viver. Quando Jesus diz, eu sou o pão, quando Jesus diz, eu sou a água, ó mulher, quem bebe dessa água torna a ter sede. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus está dizendo, beba dessa água que eu dou para vocês, e coma desse pão que eu dou para vocês, que é Ele mesmo. Ele diz, eu sou o pão da vida, e Ele diz, eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim, beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então quando Ele diz, tomam e comam, ou tomem e bebam, tomem e comam, Ele está dizendo que assim como o pão da vida, só quem ingere ele está dizendo, somente quem se alimentar de mim vai ter vida eterna. Então você não pode deixar de se alimentar de Jesus. E como é que nós nos alimentamos de Jesus? Lendo a sua palavra, adorando o seu nome, glorificando o seu nome, vivendo uma vida de comunhão com Ele, em santidade diante dEle. Isso é se alimentar. O pior é que nem sempre nós lembramos de nos alimentar. Aí morremos raquíticos,
Tem crentes aí sofrendo de, como é que chama? Anorexia, é? Anorexia. Magérrimo, só o couro e o osso, e não tem fome. É doença. Você não pode viver essa doença. Você precisa viver sadio na presença do Senhor. Tomam e comam, disse ele, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele diz, isso é o meu corpo. Jesus queria dizer, isso representa a minha pessoa que foi enviada do céu, para ser partido na morte por vocês, a fim de que as almas de vocês possam ter a salvação eterna. Se alimentem de mim. Então o pão asmo não tinha fermento, porque significava pureza. E quando Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse Cordeiro pascal perfeito. Olha aqui o que diz 1 Coríntios, deixa eu ler para vocês. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, pães asmos, celebrando a ceia com os pães asmos da sinceridade, quer dizer, em santidade e comunhão. Deixa eu encerrar. No verso 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Novamente o imperativo, bebei. Todos precisam participar da ceia. Então alguns teólogos entendem que este era o terceiro cálice. Eu disse para você guardar o terceiro cálice, que era chamado cálice da bênção. Era uma bênção especial. Por que Jesus deixa para celebrar a ceia com o terceiro cálice? Eu pergunto a vocês, tem bênção maior do que a salvação eterna? Tem bênção maior do que o perdão dos nossos pecados? Tem bênção maior do que nós termos a alegria da salvação reinando em nossa vida? Termos a certeza da salvação? Não tem bênção maior. Imagine a alegria do escravo. Só quem foi escravo poderia descrever isso. No dia que ele recebe a carta de alforria, está aqui, você é livre, você é homem livre, você é mulher livre. E é por isso que nós cantamos, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. E por isso nós celebramos a ceia do Senhor na sua presença com alegria. Então o cálice da bênção, porque uma bênção especial era pronunciada sobre esse cálice, considerado o cálice principal da Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa. Quando chega nesse momento, ele passa a celebrar a nova celebração que é a ceia do Senhor. Cristo é a nossa maior bênção, a nossa bênção especial. Nós damos graças a Deus pelo sangue precioso de Jesus que nos remiu, que nos purificou, que nos redimiu de todos os nossos pecados. Todos vocês, diz ele, bebam, todos vocês bebam desse cálice da bênção, porque isto representa o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Agora, interessante, irmãos, é que a nova aliança é celebrada com base no sangue de Jesus. A aliança antiga era celebrada com sangue de animais. Só que todas as vezes que o homem pecava, o ser humano, homem ou mulher pecava, ele tinha que pegar um cordeiro, levar perante o sumo sacerdote, colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, era um ato de transferência. Eu transfiro os meus pecados para esse cordeiro inocente. Aí fazia aquela oração, aquele ato ali, e depois, quem ia morrer por causa dos pecados do pecador? Quem era que ia morrer? O cordeiro ou o sacrifício era degolado, pegava o sacerdote o sangue, espargia sobre o altar. Por quê? Porque o pecador tem que morrer. O pecador tem que morrer pelos seus pecados. Ele não tem direito de viver, porque está escrito lá no princípio, é um princípio eterno. Não coma dessa fruta do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Tem que morrer, o pecador tem que morrer. Mas Deus é bom, Ele não quer me matar, Ele não quer te matar. Então Ele começa desde o Éden
Adão, onde estás? Senhor, estou aqui. Aonde? Estou parafraseando. Escondido. Escondido por quê? Todo dia eu estou aqui falando contigo. Tu nunca se escondeu de mim? Senhor, porque eu estou nu. Nu? Que te fizeste saber que estava nu? Só tinha uma maneira dele ficar nu, era desobedecer, era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu comeste da árvore que eu disse que não devia comer. Oh Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu uma acusação. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, por que tu fizeste isso? Senhor, foi a serpente que tu criaste. Estou parafraseando. Foi a serpente que tu criaste que me enganou. Serpente, eu acho que ela olhou para trás, não viu mais quem ia acusar, aí aceitou o juízo sobre a sua cabeça. Agora Deus, que é amor, pega um cordeiro que não tinha nada a ver na história, mata o cordeiro, tira a pele do cordeiro, faz aventais para Adão e Eva. Estão vestidos agora? Agora venham, compareça na minha presença. Aí Adão sai, vamos dizer, do esconderijo agora vestido. Agora eu quero que você leia um texto, bem aí para mim, procura na sua Bíblia. 2 aos Coríntios capítulo 5. Eu tenho lido muito este texto nesses últimos dias. Estou encerrando. Não se canse comigo não, porque eu demoro, vim aqui. E é por isso que eu queria ministrar a palavra para vocês, nesse tom de conversa. 2 aos Coríntios, alguém já encontrou? O capítulo é o 5. Capítulo é o 5. Acharam? Quem achou que me dá aqui, porque o meu aplicativo resolveu fechar. Olha, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, tabernáculo, olha para mim, tabernáculo fala de provisório, é fácil armar uma tenda, finca as estacas, joga a lona por cima e pronto, para desarmar do mesmo jeito, retira a lona, arranca as estacas. Está falando de provisório, vida humana, corpo humano, físico. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Quem acompanhou a construção desse edifício aqui, que não é um edifício grandioso, sabe das fundações, o tamanho, a profundidade dos buracos, a base que foi feita para não ruir. Imagine um edifício aí, não sei quantos andares, torre de não sei quantos 500 metros aí para cima que tem no mundo aí afora. Temos da parte de Deus um edifício, não é mais provisório. Isso aqui está falando de vida eterna, corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor. Casa não feita por mãos, eterna no céu. Olha o verso 2, que eu quero que você veja. E por isso, nesse tabernáculo gememos, nesse tabernáculo provisório, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa, leia para mim, da nossa habitação celestial, do nosso edifício, da nossa casa eterna, nosso corpo eterno, da nossa vida eterna. Mas tem um quesito, para nós recebermos esse edifício, essa vida eterna, esse corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Verso 3, leia. Aí, fomos achados vestidos e não nus. Porque tu está nu, Adão? Porque eu comi do fruto, é proibido. Tá bom. O diabo te enganou, mas eu vou te vestir de novo. Traz o cordeiro, mata. Aquele cordeiro já apontava para Cristo Jesus. Aí João Batista vem pregando, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas enquanto isso, está lá o pecador com as mãos sobre a cabeça do Cordeiro, transfere seus pecados, inocente, não tem nada a ver com o pecado dele ou dela. Aí sacrifica o Cordeiro, asperge o sangue sobre o altar, e Deus olha para aquela fé. Ele tem fé que os pecados dele vão ser transferidos. Ele tem fé que os pecados dele vai ser
vai ser perdoado. Então ele transfere, sai livre, alegre, celebrando, e o cordeiro é morto, é sacrificado. E quando aquele sangue é derramado sobre o altar, é mais ou menos como se Deus respirasse fundo e dissesse: o pecado foi punido. Mas todas as vezes que eles pecavam, tinha que fazer aquilo de novo. Mas o Senhor disse: eu vou pôr fim nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí de uma vez por toda, Jesus foi sacrificado em nosso lugar. É por isso que ele diz: o sangue da nova aliança. E o sangue da nova aliança a nova aliança só é válida através do sangue do Filho de Deus. Sem um compromisso com Deus, sem aceitar a Jesus, sem servi-lo em espírito e em verdade, você não tem a nova aliança. E não tendo a nova aliança, você está perdido. Mas graças a Deus que Ele morreu por mim, morreu por você. Quem aceitou Jesus como Salvador? Levante sua mão assim bem alto, você que já aceitou a Cristo. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque o Evangelho, não baixe sua mão não. Diga, repita: Senhor, eu te agradeço, porque o teu Evangelho, o Evangelho de salvação, foi pregado a mim, e eu criei e te recebi como Senhor e Salvador da minha alma. Por isso, nessa noite, eu vou celebrar a Páscoa em memória de ti, pela grande libertação que tu trouxeste ao mundo. Pode baixar a sua mão glorificando o nome do Senhor. Nenhuma aliança é feita sem sangue, nenhuma. Não há remissão de pecados, diz o escritor dos Hebreus, sem derramamento de sangue. Mas sobre essa aliança baseada com sangue, ou firmada com sangue, eu volto em um outro momento para ministrar para você. Quando você souber que o pastor Raposo vem no outro culto de ceia, não sei se nesse próximo ou em outro, nós vamos falar sobre a aliança firmada com sangue. Nós precisamos compreender essas verdades para não fazermos pouco dessa celebração. Eu não posso deixar de ceiar, eu não posso deixar de comemorar a minha libertação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Giane, venha adorar o nome do Senhor. Eu sei que já está no horário de vocês encerrarem o culto, mas me perdoe, eu queria passar essa mensagem para você. Vamos celebrar a ceia logo após o hino. Saudamos a igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Que a igreja louve ao Senhor junto com a gente.
Fiquemos de pé, irmãos, vamos celebrar a ceia. Faça isso com temor e tremor. Agora eu vou ler 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai santo e eterno, nós te louvamos e te glorificamos por este pão que tomamos em nossas mãos para te apresentar. Como está escrito na tua palavra, isto representa o teu corpo, que foi partido por nós na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, por essa celebração. E te pedimos que os teus filhos aqui celebrem com alegria, com as suas mentes, Senhor, livres para te glorificar, te exaltar. Nos lava no teu sangue, Jesus. Nos purifica, Senhor, de todo o pecado, para que nós sejamos propícios para essa celebração. Assim nos abençoe e abençoe este pão, o qual abençoamos no teu nome, agora e sempre. Amém. Gilbervan? Cadê o Gil? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor juntamente conosco. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor,
Deus. Todos receberam o pão, os que são membros, ou falta alguém? Se falta alguém, se manifeste. Todos? Ok. Já? Curve a sua cabeça. Pai, estamos na tua presença, cumprindo, Senhor, a tua ordenança, quando disseste fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, diz Paulo, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Te agradecemos porque morreste por nós, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou e nos redimiu. Por isso, Senhor, celebramos essa ceia no Teu nome. Agora levante o pão bem assim e diga assim: ao comer esse pão, eu me identifico com a morte de Jesus e me aproprio cada vez mais dos benefícios do Calvário. Em memória de Jesus, você pode cear. E agradeça a Deus por isso. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cante de olhos fechados. Se isso não for amor, no céu as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Tudo perde o valor, se isso não for amor. Fique de pé mais uma vez. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Banda Getsemane. Pai amado, também te apresentamos este cálice, símbolo do teu sangue remidor, do teu sangue purificador, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O Senhor mesmo disse: isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós. Te agradecemos, Pai, te glorificamos e te exaltamos. Abençoe este cálice do qual os teus filhos vão participar, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assentos, banda. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Um caminho para a adoração, há um
oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos já receberam o cálice, dos que receberam o pão. Faltam alguns. Cristo já nos preparou, cante. E agora nos convida a cear com celestial maná. Agradecer ao Senhor. Em seguida, logo em seguida, a irmã Esther. Senhor, agradeça a Deus por essa celebração. Nosso Deus, nosso Pai, Pai maravilhoso e bom, graça te damos, Senhor, por estarmos juntos, Senhor, ceando, Senhor. Oh, meu Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por tu ter morrido na cruz, por ter derramado a tua última gota de sangue por nós, Pai. Na certeza, Pai, que nós somos o teu filho, Pai, e queremos desfrutar de tudo aquilo que tu tens para nós preparado no céu. Muito obrigado por tudo, Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Master, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, não apenas, irmãos, naquele ato corriqueiro, que às vezes a gente acostuma, vira um costume, não é mais culto, deixa de ser culto. Aí quando é costume, você pode dar a maior oferta do mundo, mas não é culto. E Deus não quer assim, Ele quer que nós cultuemos o seu nome. Por isso está escrito lá, Deus ama o que dá com alegria. Então, faça a sua oferta missionária, que essa oferta é da Secretaria de Missões. Esther. Cumprimento a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Irei louvar a Deus com ele. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando
palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo João e Abraão, Isaac e Jacó. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, aleluia, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá amém, Jesus. Fique de pé, meu irmão, para nós orarmos ao Senhor. Esperamos vocês amanhã no Tempo Central. Estaremos estudando o Sermão do Monte, os primeiros versículos do capítulo 7 de Mateus, que fala sobre o juízo temerário, julgar os outros. Esteja lá, aguardo você. Mais alguma coisa, pastor? A Vanessa está aniversariando hoje. Chega à frente para nós orarmos. Quem mais? O irmão Nil completou ontem. Mais alguém aniversaria hoje? Aniversariou ontem? Aniversaria amanhã? Vamos lá? Vocês, parabéns. Banda. Bora, banda. Cantar parabéns, pessoal. Bora. Nossa, menina. Parabéns. Aproveitem a vida na presença do Senhor. Aproveitem para servir a Deus. O Salmo diz assim, que o Senhor nos dê um coração sábio, possamos aprender a contar os nossos dias, porque a vida passa rápida. Um dia desse eu cheguei aqui com 28 anos. Eu já disse que idade eu já tenho. Eu já tenho mais tempo aqui em Bacabal do que fora de Bacabal. Lembro como hoje, 28 anos cheguei aqui. E hoje já estou com meus 65. Está ali a mãe do saudoso Josimar e do irmão aqui. Noventinha, né, irmãzinha? Quantos anos? Cadê ela? Lá na frente. Olá. Eu estava olhando para cá. Quantas, irmã? Quantos aninhos? 92. Foi ontem. Quando ela olha assim para trás, foi ontem. Já se passaram 90.
Tem uma irmã lá no Tempo Central, segunda-feira passada, se eu não me engano, segunda passada, agradecendo por 110 anos da vovó. A vovó do pastor Osiel Gomes, 113 ou 114. Mas se olhar para trás, foi assim, ó. A Bíblia diz que é um conto ligeiro. Então aproveitem para servir a Deus nessa pouca vida que nós temos aqui, por mais tempo que vivamos. Oremos. Quantos querem oração? Irmão Flávio orando. Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra, Senhor, pregada nesta noite, Senhor, pelo teu filho, pastor Francisco Raposo, Pai, pela bela ministração, Senhor, da tua santa, bendita e poderosa palavra, nos trazendo, Deus, o verdadeiro conhecimento e o significado, Pai, da Páscoa, Senhor, e do teu sacrifício, Deus, na cruz do Calvário. Continua abençoando o teu servo, usando, Deus, poderosamente, Senhor, em tuas mãos. Também, Senhor, queremos apresentar a ti nesta noite, Pai, os teus filhos, Senhor, e a tua filha, a irmã Vanessa, Pai, que nesta oportunidade também, ó Deus, comemora mais um ano de vida, Senhor, no jardim da sua existência. O teu filho também, o irmão Nilsomar, que nessa data feliz, ó Deus, celebra juntamente com a tua noiva, Senhor, mais um ano, Senhor, de vitória na tua presença. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, maravilhosamente a vida, Senhor, do teu servo e da tua serva, e que eles possam desfrutar ainda, Senhor, muitos anos de vida, desfrutando de saúde física, mental e espiritual, e gozando da paz do teu Santo Espírito em suas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus, e nos conceda uma noite de paz na tua presença e uma semana de vitória, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso, Pai, nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Deus, levante suas mãos. Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus? Se deseja, levante a mão. Baixe os que são crentes, né? E se deseja aceitar Jesus, levante sua mão que nós queremos orar. Não tem? Ok, levante as mãos, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre você e a sua família, e todos digam: não saia sem dar a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã, e tem lanche, irmão, aí fora, tá bom? Não perca essa oportunidade.